quais são os próximos passos para você que quer atuar na área clínica para conseguir ser bem-sucedido na carreira de psicologia. Muitos psicólogos acabam desistindo de atuar na nossa profissão. Aliás, tem estatisticamente comprovado mais de 40% das pessoas que se formam numa universidade acabam atuando em outras áreas. Você cria uma expectativa muito grande de que agora sim eu sou uma profissional reconhecida por isso, eu vou lá, tiro a minha identidade profissional através do CRP, aí fica um vazio. Pelo menos foi assim que eu me senti. Eu me cadastrava em vários sites de oportunidades de trabalho. A maioria das vagas pediam experiência e eu via que o mercado ele exigia essa bagagem. Ele queria profissionais que tivessem experiência. Esse foi o primeiro choque para mim, porque como que eu ia ter experiência se ninguém me desse a minha primeira experiência? Aquele momento para mim assim foi um momento muito decepcionante. É a expectativa que você mesmo cria de que aquilo vai dar certo. Você sonha realmente que aquilo vai dar certo. Você sonha viver da psicologia. Assim, eu não tinha dúvida quanto à carreira que eu escolhi. Mas eu já comecei a ter dúvidas de como eu ia sobreviver da carreira que eu escolhi. Conversando com a minha psicóloga, eu falei para ela que eu era psicóloga, mas que eu estava trabalhando como operadora de telemarketing, porque eu já havia procurado várias oportunidades de trabalho. Inclusive, nessa semana que eu fui fazer a terapia, eu cheguei a ser chamada para uma entrevista muito longe de casa, tipo umas 2 horas de condução. Eu cheguei lá nessa entrevista, eles pagavam R$10 por paciente, mas eles não pagavam nem vale transporte, nem vale refeição, absolutamente nada. Eles ainda ficaram com o meu contato para se aparecesse o paciente, eles entrarem em contato comigo. Aí eu falei isso na terapia, o quanto que eu me sentia frustrada, o quanto que eu criei expectativa, por que eu não conseguia aquilo. E ela falou assim, que funciona dessa seguinte forma, você aluga um período, você atende pacientes de convênio, cada convênio tem uma tabela de pagamento, e aí você paga só o período. Se você quiser, depois da sessão, eu posso até levar você a responsável pela clínica, te apresentar, e aí você conversa com ela e vê se é possível. Aquilo reacendeu uma chama no meu coração. Levou até a pessoa responsável pela clínica, foi muito solícita em me atender, me levou. Basicamente, explicando para vocês, cada período era de 4 horas, e cada período de 4 horas era R$500. Mas o valor que o convênio te pagava tinha lá as tabelas que variavam entre 25 no mínimo a R$39. Era mais ou menos essa tabela de detalhe. Para você receber, demorava de 2 a 3 meses. Alguns planos de saúde demoravam 3 meses para pagar, outros planos de saúde pagavam em até 2 meses. Então assim, eu tinha que ter esse período ainda de carência para manter a sala até eu conseguir receber o pagamento. E aí depois de 2 meses eu recebi meu primeiro salário como psicóloga. É uma realização, pessoal, tão grande. O primeiro salário a gente nunca esquece, o primeiro contrato a gente nunca esquece. E aí, é claro, processo de investidor. Receber o primeiro salário, o que eu vou fazer? Vou investir em mais um período. Depois de 2 meses eu tive meu outro salário. E aí eu já investi em mais 2 períodos. Então eu consegui alugar 4 períodos. E passou mais 2 meses, 3, aí eu aluguei mais 2 períodos. No final eu fechei 2 dias de atendimento com 3 períodos. Então eu atendia das 8 da manhã até as 10 da noite. Ganhar 2.200 como psicóloga, pra mim era tudo precisado. E aí quando as pessoas agora me perguntavam, o que você faz? Qual é a sua profissão? Eu sou psicóloga. Eu vivo do meu trabalho. Eu acho que até então eu não me sentia apropriada de falar eu vivo do meu trabalho. 2 semanas depois de viver essa imensa alegria, a clínica que eu estava perdeu o contrato com uma das maiores operadoras do convênio. 90% dos meus pacientes eram desse convênio. Conclusão, perdi 90% dos meus pacientes. E aquilo pra mim, assim, foi... Como assim? Como que eu vou fazer pra pagar R$3.500 de aluguel? Porque alugando todos esses períodos eu já estava com R$3.500 de aluguel. E eu falava, como que eu vou pagar R$3.500 de aluguel? Tentei reverter meus pacientes para o particular, claro, com a autorização da clínica. 2 ficaram e o resto acabaram encerrando o atendimento. Outro dia de manhã,
eu fui para Alphaville e eu fui de consultório em consultório, batendo de porta em porta. Olha, sou psicóloga, eu tenho tantos pacientes que não conseguiram mais ser atendidos porque nós perdemos o credenciamento com o convênio. E aí a maioria dos psicólogos me responde a mesma coisa. Nós não temos credenciamento com esse convênio. Terceira clínica, que era a minha única esperança. Cheguei e eu falei para ela que eu tinha tantos pacientes para atender e que esses pacientes eles estavam sem atendimento porque a clínica que eu trabalhava tinha perdido o credenciamento. Eu estava procurando um lugar para atendê-los. Aqui nós pagamos R$16 por paciente, independente de quanto o convênio nos repasse. Você não precisa pagar estacionamento e você não precisa pagar a locação de sala. Você aceita? Aí eu falei assim, aceito. Tá ótimo, fechado. Ela falou, quando que a gente pode abrir sua agenda? Eu falei, já pode abrir na segunda, aí fechamos segunda, quarta e sexta. Aí eu falei assim, eu vou trazer meus pacientes e eu fui ligando para cada paciente. Acabei recuperando todos os pacientes que eu passava. Só que a clínica tinha uma demanda muito grande de pacientes que queriam passar com o psicólogo. Eu era a única que fazia aquela sequência das 8 da manhã até as 10 da noite. Eu conciliava os meus pacientes mais a indicação dos pacientes da clínica. Acho que o pessoal da recepção não tinha muita noção do trabalho do psicólogo, porque lá eram várias especialidades, era um centro de especialidades. Eu acho que eles estavam acostumados com a agenda de médico, que você faz encaixe. E eles faziam muitos encaixes na minha agenda. Chegou o dia de eu abrir minha agenda e eu ter mais de 26 pacientes para atender em um dia. Eu ia lá, eu conversava na recepção e falava assim, que lá a terapia era 30 minutos. Entenda que se eu fizer um processo de terapia de 30 minutos, que já é pouco, porque meus pacientes já estavam acostumados a 40 minutos de atendimento. Não tem condições de eu atender 26 pacientes por dia. Às vezes era muito desconfortável, porque o paciente começava a chorar e aí eu olhava na minha agenda e já estava apitando que 4 estava lá me esperando para atendimento. E eu já começava a ficar fazendo o cálculo do último, quanto tempo ele ia esperar para ser atendido, que era 2 horas. Vida de psicólogo. Não sei se te contar essa parte, mas tem umas partes desafiadoras. E esses pacientes começaram a me indicar mais pacientes. E ela queria que eu trabalhasse mais dias, mas assim, pela minha própria sanidade mental, eu acabei optando por só manter os 3 dias de atendimento. Tinha o prédio onde a clínica ficava e a gente teve a ideia de sublocar uma sala. Quando nós fechamos ali a parceria de que seria ali o centro de atendimento só para psicólogos, foi passado pela clínica, até então eu recebia R$16 por paciente, então foi passado que seria R$16 por paciente. E depois que estava todo montado, a clínica falou assim, eu vou pagar apenas R$10 por paciente. Bem, eu tava tranquila no sentido de que eu tava faturando pelo menos R$3.700 por mês, e isso ganhando R$16 por paciente. Mas agora eu tinha a responsabilidade de pagar aluguel, e eu ia ganhar menos ainda por paciente. Foi bem frustrante, porque até então eu não pagava internet, eu não pagava conta de luz, eu não pagava conta de água, eu não tinha que pagar o café da recepção. E aí veio todas essas responsabilidades financeiras. Estamos ainda a negociar, falando assim, olha, então, como nós não recebemos falta dos pacientes, porém estamos aqui para atender, aqueles pacientes que não tiver feito cancelamento da sessão com mais de 24 horas de antecedência, vai ser cobrada a sessão como se tivesse sido feito o atendimento. Ela concordou, fizemos um contrato, conversamos com todos os pacientes e avisamos, olha, qualquer cancelamento tem que ser feito com até 24 horas de antecedência. Ela concordou, porém não cumpriu o acordo. Eu sentei com cada paciente e falei assim, olha, eu tô recebendo R$10 para atender você. Se você me pagar 50, eu continuo o seu atendimento. Eu faço para você um relatório de que você necessita do atendimento, eu faço para você um recibo com o valor das sessões, você entrega isso para o convênio faz o reembolso. Se você não quiser seguir o atendimento comigo, fique à vontade, tem outros profissionais na clínica, porém o meu contrato com a clínica será encerrado em tal dia. 60% da minha agenda ficou. E pra mim isso era o máximo, porque uma pessoa valia 5 atendimentos. Eu tava economizando 2 horas e meia de trabalho. Conclusão, se eu atendia 3 dias por semana, eu passei a atender 1.
E aí, nesse um dia que eu estava trabalhando, eu ganhava muito mais do que quando eu estava trabalhando para o convênio ou para a clínica. Dá para ser atendimento particular, sim, em outras formas. Exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês. Talvez você se identifique porque você esteja passando pela mesma situação. Talvez você esteja fora da sua área, não se sentindo feliz, sentindo que você perdeu o seu tempo e você não, de repente, não sabe como fazer. Aqui eu vou mostrar para vocês qual foi o passo a passo que eu utilizei, que eu tenho amigos psicólogos que ainda continuam no mesmo sistema, trabalhando para os outros, pagando para adquirir experiência, muitas vezes não recebe. Eu acreditava que eu atender convênio, eu sempre vou ter pacientes. Sim, você sempre vai ter pacientes, mas a que preço você vai ter esses pacientes? Até para tirar férias era uma programação imensa. Porque você pensa, seu tempo é dinheiro, se você ficar parada você não recebe. Coisas que eu não aprendi na faculdade. Eu tenho muita vontade de transmitir esse conhecimento para que vocês não percam o tempo que eu perdi, o dinheiro que eu perdi, o investimento que eu fiz, tanto de energia, tanto financeiro, tanto de conhecimento. Eu queria saber o caminho das pedras lá atrás. E se eu tivesse sabendo lá atrás, hoje com certeza eu estava num padrão de vida muito melhor. Mas tudo acontece por uma razão. E fica um convite. Siga meu canal, ative o sininho para se inscrever, clique em compartilhar. Vamos criar uma rede de profissionais que gostam de compartilhar os nossos conhecimentos, crescer e aprender muito mais com isso. Estou aqui de coração aberto para vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vai ser um prazer estar com vocês e responder suas dúvidas.